Fala galera, tudo bem? Eu sou a Camila Santos e você está no canal Business on Road. Hoje eu quero falar de um assunto fantástico, apaixonante, daqueles bem que deixa a gente maluco de tanto conhecimento novo. E é sobre conhecimento novo, é sobre metodologias de aprendizagem e o que grandes caras falaram, como é que a gente pode aprender, como é que funciona. Afinal, como é que a informação entra no nosso cérebro? Não tem algumas aulas, algumas coisas que a gente fala, que boring, e outras que a gente fala, meu Deus, não vejo a hora de chegar naquela aula. É sobre isso que a gente vai falar. O que faz com que o nosso cérebro assimile ou não conhecimento? Vamos nessa? Como de praxe, preciso lembrá-los de se inscrever no canal, se você não é inscrito, de deixar seus comentários sempre para saber o que posso melhorar, se tá legal, se não tá, recomenda pros amigos, todo mundo que essa mensagem de alguma forma encaixar. Como eu falei, a gente ia hoje abordar o tema de aprendizagem. Eu não manjava muito de aprendizagem, mas faz parte do Business on Road, faz parte do meu DNA, assim, querer que as pessoas sejam cada vez mais protagonistas da sua jornada. E eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vim de uma família muito pobre. Eu não gosto de falar humilde, porque humilde é outra coisa, né? Pobre, e essa família pobre, minha mãe foi a primeira da família a se formar, e a exigência sempre foi muito grande, porque, foi a primeira da família. Camila, você é filha dela, você tem que, sabe, expandir seu cérebro, mas não era o ambiente onde eu vivia, e como é que eu ia mudar, e aí eu fiquei curiosa, né, depois que eu sou curitibana, eu vim pra São Paulo, comecei a aprender coisas novas, e meu cérebro toda hora explodindo, eu cheguei em vários lugares onde eu tava completamente desconfortável, eu até conto isso no meu vídeo onde eu conto a minha história de estágio louca, a diretora de CX, mas... Como é que aprende, gente? Como é que aprende? Como é que cria tesão pelo aprender? Porque eu acho que tá aí a única fome que você mata e você continua com fome, que é o processo de aprendizado. E a gente sempre joga muito isso pra cima do governo, das paredes da escola, do professor, mas a responsa não é deles. Já parou pra pensar nisso? Que a responsa de aprender é sua. Por isso que eles são educadores. Vocês são os aprendedores? Louco, né? Eu vi vários vídeos do Murilo Gun uma vez falando sobre isso e eu fiquei apaixonado pelo tema. Eu falei, cara, da onde eles tiram essas coisas? E um dos parceiros do Business on Road, inclusive, é a Conexão Talento, e eles têm metodologias de aprendizagem diferentes. Aí eu falei, mas, cara, quem estudou modelos de aprendizagem? Quem pode dizer qual é a diferença? Quem pode dizer como é que o nosso cérebro assimila? E aí eu fui estudar, fui imergir um pouquinho e, como de costume, tô cheia dos meus post-its aqui pra fazer a colinha, pra conseguir trazer coisas interessantes aqui pra gente. A primeira coisa que eu fui ver é como é que funciona a nossa estrutura cognitiva, ou seja, como é que os nossos neurônios conversam ali pra trazer alguma coisa, pra que o meu cérebro consiga assimilar. Você já teve dificuldade de aprender algum idioma, de conseguir assimilar alguma aula física? A gente sempre fala assim, que física, que boring. Você já parou pra se perguntar por que a física não entra na nossa cabeça de bate-pronto? Por que um outro idioma não entra na nossa cabeça de bate-pronto? Por que o espanhol parece mais fácil do que o inglês? E aí eu tava vendo um vídeo que eu falei, cara, tá explicado. E eu vou fazer uma analogia de festa, tá? O que dizer no vídeo é que o nosso neurônio, ele primeiro pega a informação, ele pega uma informação, imagina que essa informação é você. Você é uma informação, o seu nome agora é informação. Você chega numa festa, e nessa festa não tem ninguém que você conhece. Vai ser desconfortável pra caramba, não vai? Pois é o que acontece no nosso neurônio. Se a gente não tem um conjunto de esquemas, e não é esquema tipo contatinho, é esquema S-C-H-E-M-A-S, esquemas. Se você não tem esquemas, ou seja, um conjunto de ideias e ali que conectem com essa pessoa que chegou, ou seja, um conjunto de pessoas, você vai se sentir super confortável. A mesma coisa acontece, imagina que você nunca ouviu o timbre do inglês. Quando alguém chega e te fala verbo to be, um monte de coisa falando que saco, dá sono, você não consegue prestar atenção. Diferente do espanhol, que tem uma fonética muito semelhante à do português, a gente fala, Acho que entendi. Entendi um pouquinho. Então, esse conjunto de esquemas, ou seja, são coisas que foram, ideias que foram calcificadas ali no nosso
nos nossos neurônios. Eu gosto de pensar no neurônio como se fosse uma estradinha. Você foi por aquela estradinha, a primeira vez você não conhecia, você descobriu um buraco, você descobriu uma lombada. Quando você for passar pela segunda vez, talvez você até caia no buraco de novo, mas aí você vai lembrar da lombada, cada vez que você passar por aquele caminho ali, vai ser mais fácil. E cada vez você vai conseguir colocar coisas naquele caminhozinho. Então, poxa, eu lembro que tem aquela placa, eu lembro que tem... Cada vez a sua percepção sobre aquele caminhozinho vai ficar melhor. É a mesma coisa que funciona no processo cognitivo. Quando vem informações que você nunca passou por aquela estradinha, vai ser difícil. Mas quando você passar de novo, vai ficando mais fácil. Eu falei, cara, que interessante. E pra mim fez sentido no meu conjunto de esquemas que eu tava absorvendo antes. Talvez, eu não sei como é que tá sendo aí pra você. Talvez pode não fazer sentido. E quem foi que começou a estudar isso? É um cara fantástico chamado Jean Piaget. O Jean Piaget, ele começou a explicar esse processo de cognição, né? Esse processo de aprendizado. E ele colocou ali alguns pontos importantes. O primeiro é a assimilação. Então você recebe informação, você fala, deixa eu ver se eu entendi. Aí você acomoda, que é o segundo ponto, acomoda aquela informação. Aí você faz uma equilibração, tipo, será que eu entendi? Esse processo de equilibração, normalmente é quando você coloca ali e fala assim, acho que entendi. Só que quanto mais você entende uma coisa, mais você quer colocar outras coisas. Você fala assim, tem a ver com tal coisa? Aí você começa um processo de desequilibração, que é o quarto ponto. Que é tipo assim, putz, como é que eu vou fazer? E aí você fica nesse processo de desequilibração, equilibração, desequilibração, equilibração. Que é como é que o seu cérebro está aprendendo. E aí voltando para a festinha. Você chegou na festa, você é uma informação, você chegou, você foi assimilado. Aí a pessoa fala, não entendi. Aí chega alguém falando assim, bom, acho que essa informação cola com aquela. Que é muito quando as pessoas usam metáforas, usam analogias com você, falando assim, olha, é tipo tal coisa. Você fala, acho que... E aí você começa a fazer, você começa a ligar Lé com Cré. É isso é o processo de aprendizagem. Como é que a gente pode tornar esses processos de aprendizagem mais fluidos? Como é que a gente pode ensinar? Só que aí eu falei assim, cara, legal, faz todo sentido, fantástico, eu tô super mas aí tem alguns esquemas ali dentro, tem alguns segredinhos que o Jean Piaget também traz pra gente, que são as fases. Não adianta chegar e explicar essa mesma coisa que eu tô explicando para uma criança de 7 anos. Ela não vai conseguir assimilar. Mas por que, Camila? Jean Piaget diz que a gente tem algumas limitações, que os nossos caminhozinhos cerebrais fazem tem alguns momentos ali da vida. E ele divide em 4 etapas, que são elas. O primeiro é a época do senso motor. O senso motor ele vai do 0 aos 2 anos e diz que pode variar um pouquinho, alguns meses e tal, mas que você primeiro está interagindo com o seu corpo. Por isso que o bebê fica assim, né? E ele fica com a boquinha, ele fica com a mãozinha, porque ele tá entendendo como é que ele mexe. Ele não vai conseguir interagir com uma informação, por exemplo, uma informação falada. Ele tá ali preocupado em entender o corpo dele, ele tá ali preocupado em entender se a bola com que ele gosta de brincar tá ali no ambiente, não tá, cadê a bola? Então é o senso motor, ele começa a entender quem ele é, as funcionalidades do corpo dele e de alguns pequenos objetos que podem estar ali no meio. Aí vem a segunda etapa, que é dos 2 ou 3 até os 7, que é o chamado pré-operacional, onde ele começa a assimilar melhor outras coisas. Só que ele tem um problema, ele ainda não é muito bom em interações sociais. Por isso que algumas crianças falam coisas absurdas, tipo, é meu, tem que dividir com a amiguinha, é meu. E ele não entende. Porque ele ainda está assimilando outro tipo de coisas. Então, existem esses períodos e a gente não consegue acelerar muito mais. Eu não consigo, óbvio, podem ter algumas exceções, mas o usual é isso. E aí vem a terceira fase, que é dos 7 aos 12, que é o operatório concreto. Na época do operatório concreto, a criança já começa a ter algumas interações sociais e ela começa a entender que ela precisa valorizar a opinião dos outros, que ela precisa ter empatia, que ela precisa uma série de coisas que você vê que ele vai ficando mais comportadinho, que é a gente falar. Ai, que mocinho, ai, como tá bonitinho, ai, que fofura. E aí vem a última etapa. A última etapa, ela é considerada como o lógico formal. No lógico formal, a criança já começa a entender coisas do sentido figurado. Ela já começa a entender metáforas. Sabe, tipo, coisas
não coloque a carroça em frente aos bois. Provavelmente se você disser isso pra uma criança de 7 anos, ela vai fazer assim, tá. E não vai te questionar, mas também não vai entender muito. Então, o que é, tipo, vá com calma, né? Vai na moral. Então, é importante respeitar esses tempos. E eu, particularmente, nunca tinha parado pra pensar nisso. Tanto que eu sempre brinquei com os meus colaboradores, com as pessoas com quem eu interagia, eu falava, cara, tem que explicar as coisas como se fosse uma criança de 10 anos. Pode até ser, mas em que sentido? No sentido de que talvez ele não consiga absorver, eu não preciso colocar em N metáforas, N coisas em cima. Eu só preciso explicar adequadamente. Eu pensei, que louco isso, né? É maluco você pensar que tem tanta coisa ali dentro da aprendizagem. E aí tem outra coisa também super interessante que um outro cara chamado David Ausubel. O David Ausubel, ele falou sobre aprendizagem significativa, que tem muito a ver com os caminhozinhos do cérebro. Se você sabe mais ou menos sobre o que se trata aquilo, você se interessa mais por aquilo. Se eu chegar e falar assim, vamos falar sobre a experiência do cliente, com alguém que nunca ouviu falar sobre isso, a pessoa vai ficar tipo, vamos sim. E ela vai perder o interesse meio que rápido, porque não é algo que vai trazer esse... A não ser que chegue no momento que ela precisa. Eu quero investir nisso para crescer meu negócio, para deixar meu negócio melhor. Isso vai ter significado para ela. Então lembra da festa? Se chegar e tiver outra pessoa que eu conheço na festa, tem um porquê as coisas acontecerem. Então a gente sempre tem que se preocupar com essa aprendizagem significativa, que torna mais fácil a assimilação do conteúdo, torna mais fácil acomodar aquele processo de equilibrar e desequilibrar. Equilibrar e desequilibrar, exatamente. Por que é importante a gente criar vários conjuntos de esquemas na nossa cabeça? Porque quem tem um conjunto mais vasto de esquemas consegue analisar informações mais complexas, consegue chegar a visões mais abrangentes do todo, tem maior capacidade de lidar com todo tipo de informação, todo tipo de problema, Então você se torna uma pessoa muito melhor quando você tem um conjunto maior de esquemas, ou seja, quando você sai da sua zona de conforto. Triste, né? Triste porque sair da zona de conforto nunca é gostoso, nunca é legal. Mas vários caras estudaram já sobre isso e garantem que a gente consegue ser pessoas, não tô nem dizendo de profissionais, pessoas melhores quando a gente tem um conjunto de esquemas maior. A gente normalmente é mais empático, a gente respeita a diversidade, porque a gente sabe que nem todo mundo é igual, que nem todo mundo tem que pensar igual. E isso é muito interessante. Tanto que, para fechar nosso vídeo com chave de ouro, eu quero trazer uma reflexão sobre Vygotsky. Vygotsky também é um outro estudioso das metodologias de aprendizagem e ele falava muito sobre a psicologia histórica, ou seja, toda a minha jornada até aqui me faz acreditar no que eu acredito. Toda a sua jornada até aqui te faz acreditar no que acredita. Então não adianta a gente começar a ter uma briga sobre verdades. Eu posso ser do partido A, você do partido B. Eu posso torcer pro time A, você pro time B. E a gente dificilmente vai entrar num acordo. Porque aí tem uma frase que eu achei super legal que eu peguei aqui pra compartilhar com vocês, que é: a verdade é uma questão de interpretação. E de fato é, porque tem a ver com o sujeito, ou seja, eu, e tem a ver com o meio que eu estou inserida. Eu não tenho como chegar, eu, brasileira, nascida em Curitiba, sul do Brasil, chegar lá nos Estados Unidos e falar: Brasil é melhor. Eu posso ter minha série de convicções, eles têm as deles. E aí? Como é que a gente se respeita? É esse conjunto de esquemas que vão fazer com que o seu mundo seja menos mundinho, seja mais abrangente, você consiga respeitar as diferenças, você consiga aprender mais coisas, você consiga ter melhores debates, consiga ser muito melhor sucedido, não só na sua vida profissional, mas na sua vida pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, agora sim é a hora do like, comentário, compartilha com os colegas, vamos ajudar a expandir essa onda de conhecimento. Lembrando, gente, e aí eu quero deixar um recado muito importante, que o Business on Road é uma pesquisa para conseguir entender por que as coisas são como são ao redor do nosso país. Todos os quilômetros quadrados possíveis que a gente conseguir passar. E a gente não quer só entender, a gente quer devolver, a gente quer transformar dados em educação, ação. Ou seja, transformar todo o nosso sistema educacional, não dependendo só de entidades governamentais, não dependendo só de professores, mas dependendo de nós. Afinal, o Brasil é nosso. É sério que você vai ficar sentado esperando alguém fazer alguma coisa por você? Hello, gente, não. A gente tem que ser mais protagonista das nossas vidas. Nós temos responsabilidade nisso, a gente tem que fazer alguma coisa.
Então, espero que você, se você ainda não conhece o que é o Business on Road, por que eu gravo esse monte de vídeos, te provoca a clicar agora no vídeo que está aparecendo aqui para você. Espero que seja um alto valor agregado e que a gente consiga criar essa onda educacional no nosso país para que sejamos pessoas muito mais fodas. Beijo, queijo, até o próximo vídeo.